O tema do culto hoje, proposto em meu coração, é o homem, a restauração e o favor de Deus. O homem, a restauração e o favor de Deus. Tocando mais uma vez nesse tema sobre responsabilidade, nós temos visto que há uma insistência muito grande das trevas em implodir, o seio familiar, fazendo com que aquele que tenha coragem dentro do contexto família, que levante e assuma o papel por outro, às vezes abandonado ou deixado. E em meio a toda essa confusão que nós estamos encontrando, está surgindo um novo contexto, que eles chamam de família, que não pode ser atribuído à família, porque a família tem um modelo fiel, e esse fundamento está estabelecido por Deus. Eu costumo dizer que eles podem chamar do que eles quiserem, inclusive até de família, porque tem tanta gente que chama a si próprio de tantas coisas e não são. Então o problema não está no que eles chamam ou dizem que é. Eu vejo um grande problema quando eles querem impor a outras pessoas aquilo que eles pensam, desejam, querem, e aí eu sinto que realmente eles ultrapassam um limite. Mas o que vem a um momento, no foco do que eu quero dizer, é que se você não tiver coragem para ser um reparador de brechas, um restaurador e alguém que tenha os pés fincados no favor de Deus, você facilmente vai se moldar, ou pior, que eu vejo como pior, é silenciar. Porque mais do que um profeta ou um sacerdote desviado, um profeta calado termina sendo pior. Porque para o desviado nós conseguimos encontrar socorro, porque para aquele que está perdido eu vejo o favor e graça de Deus indo ao encontro dessas pessoas. Mas para aqueles que estão em posição de autoridade e governo, calado, estão enganando-se e enganando a outros. E isso me preocupa, porque rouba a primazia do que Deus quer fazer. Quando uma pessoa está muito segura de si, mesmo estando errada, dá muito mais trabalho do que aquele desviado que está no meio da rua. Porque o desviado que está no meio da rua, ele está preparado para receber algo. Já quem está na posição errada, achando que está certo, ele está em uma posição de defesa, porque ele acha que já sabe tudo e não quer receber aquilo que lhe é confrontado. Vocês estão comigo até aqui? Está dando para entender? Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em Salmos, no capítulo 11, o verso 3. Eu gosto muito desse versículo e passei a gostar depois que eu entendi a profundidade que ele traz. Hoje eu vi alguns vídeos e tenho me aplicado a um projeto que Deus me deu que estava engavetado. Tem sido muito bom, porque a cada passo que eu dou dentro desse projeto, o Senhor me lembra de onde Ele me tirou. Eu começo a ver minha história de novo. E é maravilhoso ver as tragédias, os concertos. Maluco é aquele que só celebra vitórias. Eu gosto muito de ter bem atento diante dos meus olhos os lugares que eu caí, as tragédias que aconteceram no meio do caminho, porque você sabe que você não vai querer voltar para ali, então é bom você sempre tê-la bem claro diante de você, para que você não possa ser enganado e cair novamente. Tem pessoas que gostam muito de celebrar vitórias, eu amo também, irmão, mas eu gosto de celebrar com os pés no chão, lembrando que eu só posso celebrar porque quando eu caí, o Senhor me levantou e eu passei a desfrutar vitórias. Porque senão nós vamos para um extremo de celebrar demais e esquecemos que a vida é real, e por ser real ela pode ter alguns percalços de novo, e eu preciso estar atento para não voltar para eles. Isso é responsabilidade. Responsabilidade porque quando abrimos a boca para dar testemunho, as pessoas olham para nós e atribuem a Deus a obra que Ele está fazendo. E aí quando a gente está lá fora, as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer: olha o irmão que Deus fez isso e fez aquilo. Mas se nós não tivermos cuidado, somos pegos fazendo alguma coisa que não condiz com aquilo que estamos apresentando. E esse salmo, ele fala algo bem interessante sobre isso, porque dentro desse contexto eu também vejo família, e principalmente homens,
com essa realidade de sair na rua com uma aliança no dedo e talvez dizer: sou pai, sou marido, sou isso, eu sou aquilo, mas a atitude não corresponde com essa posição, com essa postura. E a Bíblia fala nesse salmo que, destruídos, pois, os fundamentos, o que poderia fazer o justo? Irmãos, quando nós falamos de fundamentos, eu não sei se é uma palavra conhecida, mas eu gosto muito de mergulhar no sentido da palavra. Às vezes no dicionário salta uma palavra diferente do seu vocabulário, que conecta-se com o seu íntimo e faz todo o sentido. Então, quando tem uma palavra importante como essa dentro de um texto, eu te aconselho a ir mais fundo nela, porque o texto está dizendo que se os fundamentos estiverem destruídos, ainda que a pessoa seja justa, ela não pode fazer nada. Irmão, quem é esse tal desse fundamento? Que ele vai de encontro a uma pessoa que é justa. E quando eu falo isso, precisa acender uma luz diante de nós para que a gente possa buscar. E fundamento, no latim, fundamento, é o princípio sobre o qual se apoia e se desenvolve uma coisa. Pode tratar-se da base literal e material de uma construção, enquanto no sinônimo de fundação se dá o entendimento de sustento simbólico de algo. Logo está me dizendo que o fundamento é algo que sustenta qualquer coisa que eu deseje construir. Não existe construção flutuante. Tudo que nós estamos construindo até hoje nos nossos dias, em qualquer esfera que seja, nós estamos construindo em um fundamento. A pergunta é: qual tem sido o fundamento que eu tenho construído? Por quê, pastor? Se a palavra está falando que destruir os fundamentos, o que pode fazer o justo, mas eu estou construindo em um fundamento. E aqui é que entra um detalhe muito grande. Irmãos, se o fundamento não for a rocha inabalável que é o Senhor, nós estamos construindo em areia. Ainda que seja um fundamento, mas é um fundamento que não tem segurança. É um fundamento que na hora da prova tudo vai desmoronar. E parece que, olhando dentro desse contexto, hoje em dia é muito fácil perceber como tem coisas que as pessoas estão construindo em areia. Na primeira briga, tudo está no chão. Na primeira dificuldade, nada mais serve. Na primeira circunstância adversa, tudo desmorona. Não tem fundamento. E entendendo sobre isso, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre o homem, a restauração e o favor de Deus, eu quero me ater um pouco à história de Neemias, alguém que não tem como a gente não ver a vontade de um homem em querer restaurar e o favor de Deus andando lado a lado, pegando junto, quando um homem decide restaurar. É impressionante, porque se nós não entendermos bem a história da Bíblia, nós vamos achar que Deus escolheu Neemias aleatoriamente para poder fazer uma obra gigantesca, e ele foi o único, e Deus não faz mais isso hoje. Deus não tem interesse mais em levantar homens para restaurar. Deus não tem mais interesse, porque era só para Neemias, para contexto histórico. Mas eu quero te dizer que isso é um engano. Na verdade, o objetivo de Deus primordial é que os homens levantem-se para restaurar. A obra maior que foi representada na terra por Jesus é de restauração. Ele veio para restaurar um caminho corrompido, um caminho que tinha sido desfeito por falta de responsabilidade. Ele restaurou, nos deu a honra e disse: agora está com você, vai lá e restaura. E quando nós não entendemos isso, nós queremos construir muitas coisas, mas eu prefiro chamar a atenção da restauração primeiro. Irmão, não adianta continuar construindo se você não sabe o fundamento. E para você descobrir os fundamentos, você vai precisar retornar, você vai precisar validar alguns fatos dentro do seu coração, se conhecer um pouco mais,
Você vai precisar acessar um caminho contrário ao que você quer, que é a construção, para poder um dia você construir. Porque não vale a pena construir sem fundamento. Não vale a pena construir sem restaurar primeiro, porque é questão de tempo ou de circunstâncias adversas que não demoram a vir, tudo vai estar no chão de novo. Aí nós achamos que vamos nos levantar, vamos construir de novo. O convite não é para construir, irmão. O convite é para restaurar. Porque a obra do Senhor, que nós tanto falamos, ela é feita em nós e pelo Senhor, enquanto nós restauramos os caminhos antigamente assolados. Quando nós nos empenhamos a restaurar, é impressionante como nós nos tornamos a obra do Senhor. É impressionante como nós nos tornamos instrumento do Senhor. Mas todo mundo quer construir, sim ou não? Eu quero trabalhar, pastor, eu quero fazer a obra do Senhor. Deixa ele fazer então. Começa restaurando. Se tem falta de perdão, começa perdoando. Se tem coisas que desagradam ao Senhor no fundamento, não constrói nada. Calma, vamos restaurar. Vocês estão comigo? Esse é o ponto de partida que deveria ter sido ensinado desde sempre. Mas nós chegamos com tanta sede, tanto potencial, abra um parênteses, dado por Deus para cada um de nós, e esse amor começa a jorrar do nosso coração, algo que nós não sentimos quando estamos distante de Deus, e parece que realmente, como o Mateus falou, e eu sei que muitos aqui passaram por isso e até passam, parece que a gente fica maluco, porque começa a inundar o nosso coração e nós queremos fazer coisas, nós queremos retribuir esse amor, nós queremos, de certa forma, chegar para Deus e dizer: Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo, então quero te dar algo. Mas se você deseja dar algo ao Senhor pelo que Ele está fazendo, continua restaurando, que é a única coisa que Ele espera que nós façamos, que dará glória ao nome dEle. Amém, irmão? Tem alguém aqui? Por que eu quero chamar a atenção para isso? Irmãos, Mateus ele usou uma frase bem interessante, uma palavra sobre o freio de mão. Irmãos, eu prefiro pessoas que chegam com um freio de mão do que quem chega sem freio. Um caminhão com freio de mão puxado, ele pode não ser tão rápido, ele pode até demorar a chegar, mas ele sem freio, ele pode causar um acidente e trágico. Ele vai sair levando tudo pela frente. Eu não sei se você já viu, mas a maioria dos problemas que acometem sobre caminhão ou transportes pesados é justamente falta de freio. E isso cabe muito para o momento, porque parece que nós andamos tão pesado de tantas coisas, querendo fazer tantas coisas, que chega uma hora que o freio não segura mais, porque temos peso demais, desnecessário, estamos carregando, que o freio, rompe. E aí nós, em vez de tornarmos a nossa vida resposta e socorro, nós causamos desastres, em nome do Senhor. Vocês estão comigo? E isso parece que está sendo o tempo todo, recorrente em tantos lugares, que tem pessoas que hoje têm medo de levantar-se mais uma vez de uma queda, que abro mais uma vez um parênteses, irmão, queda no caminho de um cristão acontece mais do que você imagina. Não precisa demonizar a queda, irmão. Queda é um processo de quem está aprendendo a caminhar. A questão maior é você cair em recorrentes erros por falta de obediência em algo que você já deveria estar sabendo fazer. Aí é um problema. Mas você pegar uma pessoa a quem você está discipulando, caminhando, e ela vez por outra dá uma tombadinha, você pega, levanta, vamos junto, mas a pessoa levanta, passa a mão nas pernas, limpa a sujeira e diz: eu estou indo para frente. Mas foi por muito demonizar quedas que as pessoas ficaram com medo de levantar-se, porque botam na cabeça: se eu ficar parado e sentado, eu passo por bom e está tudo certo. Se eu me puser a fazer alguma coisa, vai dar errado, e aí pronto, vão descobrir quem eu sou.
Vocês estão aqui, irmão? Eu já pensei assim também. Porque todo mundo via em mim o que eu não conseguia enxergar. Porque imperceptivelmente você é quem Deus fez para você ser. Você esconde isso. Mas você é uma bênção. Você chega nos lugares, as pessoas percebem. Às vezes um sorriso que você quer mostrar aquela cara carrancuda, mostrando que você é bicho, mas às vezes você se pega dando um sorriso, o povo diz, só ele é essa pessoa. E às vezes a gente vai mostrando que a gente tem essa bondade no coração, mas depois a gente levanta aquela muralha para que ninguém descubra que eu posso fazer alguma coisa. Então eu vou mostrar que eu não quero. E homem é perito em fazer isso. Homem é perito em parece que colocar um abismo diante das pessoas. Tipo assim, eu não quero me relacionar. Um oi, um bom dia, uma boa noite, está tudo certo. Mas relacionamento parece que só acontece na amizade entre mulheres. Entre homens parece que não acontece. O homem parece que é cheio de ressalvas, porque ele precisa mostrar que ele é bom. Ele tem medo de mostrar suas fraquezas. Ele tem medo de demonstrar que precisa de ajuda. Ele tem medo de reconhecer que muitas vezes aquela estrutura de homem por fora é só para esconder um menino amedrontado dentro do coração. E eu falo isso, irmãos, porque eu me deparei com essa situação inúmeras vezes. Um menino em uma estrutura de um homem, dando resultado, mas sempre voltando para o lugar do choro infantil, sempre querendo o centro das atenções, porque a carência, irmão, se não for tratada, ela vai estourar bem no nosso peito. Ela estoura. E quando ela estoura, ela começa a causar um dano tão grande, que aí nós vamos parar e dizer bem assim, poxa, eu poderia ter feito algo diferente antes. Por que eu não fiz? E quando nós vamos nos deparar, onde é que nós vamos chegar? No ponto que Deus nos chama. Eu vou restaurar, eu vou consertar. Eu vou dar oportunidade às pessoas saberem quem eu sou de verdade. Qual é o princípio que eu digo, que eu aprendi com o pastor Cote, que ele fala muito, e eu tenho levado como lição de vida para aconselhar a jovens casais que pretendem entrar no matrimônio. Irmãos, não esconde aquilo que um dia vai ser descoberto. A palavra do Senhor fala que não há nada encoberto, escondido, que não venha a ser revelado. Mais cedo ou mais tarde, o próprio Senhor coloca luz. E nós achamos que somos tão expert e inteligente naquilo que fazemos, e vamos escondendo, vamos colocando embaixo do tapete, vamos levando as coisas, porque a gente acha que é inteligente. Homem é inteligente demais, irmão. Jesus senta para aprender com a gente. Se não sabia, fique sabendo. Porque pense em uma cilada que nós temos de achar que sempre vamos achar uma saída. Sempre nós vamos dar um jeito. Sempre, para cada mentira descoberta, vamos encontrar uma desculpa. E aí a gente vai levando a vida, achando que estamos construindo algo, quando na verdade, no fundo, nós só estamos acumulando uma bomba relógio dentro do peito, chamada carência, que vai explodir a qualquer momento. E quando explode, meu irmão, leva tanta gente junto, que não merecia, simplesmente porque o homem não aprendeu a sentar, falar, para se conhecer. Quer conhecer quem você é? Fala quem você é. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso ontem. As principais verdades sobre você que você não conhece está escrita na sua testa, onde você não enxerga, mas alguém consegue ler. Sabe aquilo que todo mundo fala que você é, mas você não acredita? Todo mundo fala, você diz, mas eu mesmo não, estão falando de outra pessoa. Aí você vai para outro lugar, falam de novo. Você vai para outro lugar, fala de novo. Você não consegue acessar aquela verdade, irmão, porque está na sua testa.
Por que está na sua testa? Porque Deus é tão bom que Ele deixa fácil para que outro leia. Porque Ele está te dizendo: eu não quero que você faça, eu quero que você deixe alguém fazer por você. Porque a única possibilidade de uma pessoa não se tornar isolada é ela dando espaço para outra restaurá-la. Porque todas as feridas foram causadas por alguma pessoa, e ela só pode ser verdadeiramente sarada se outra pessoa fizer isso. Famílias ferem, família sara. Por isso que o objetivo da igreja não é ser um mega templo de master coach, de nada contra, gente, mas não é sobre isso. O objetivo da igreja é ser família, porque o único lugar que você pode e foi ferido na sua vida foi na família. Pode perceber que tudo começou onde menos nós esperávamos que acontecesse. As piores e maiores traumas que nós sofremos foi na família. Deus, sabendo disso, Ele espera que alguém levante em nome do Senhor para restaurar a família. Mas para restaurar a família, você tem que ser família, você tem que ter entendimento de família. Você tem que estar conectado a essa verdade em seu coração. Por quê, irmãos? Eu canso de falar com pessoas que dizem: pastor, isso que o Senhor já falou para fulano. Isso aqui eu abro um parênteses, as pessoas às vezes estão dizendo: poxa, eu falei tanto isso, mas ele nunca deu ouvidos. Aí o Senhor agora vai, fala e ele entende. Porque não é sobre falar coisas certas, é sobre estar fazendo coisas certas, e você comunica, ensinando a pessoas. É diferente. Eu gosto de falar sobre isso, porque Jesus sempre que ia dizer, Ele falava: em verdade e em verdade eu te digo isso. Você já ouviu isso na Bíblia? Você percebeu que Ele não fala: em verdade eu vou te dizer algo. Ele fala: em verdade e em verdade. Por que seria isso? Ele está falando simplesmente: eu estou te dizendo a verdade em verdade. Eu estou te comunicando a verdade, que eu vivo essa verdade. Por isso que as pessoas diziam: quando ele fala, nosso coração queima. Você percebeu algo diferente quando ele falava? Porque as pessoas estavam tão acostumadas a ouvir a verdade sendo dita em mentira. Quando alguém falou de uma forma diferente, irmãos, eu não sei se você sabe, eu acredito que sim, mas quando chega alguém perto de você que está mentindo, irmão, às vezes você não sabe nem o assunto que ela está falando, você nem conhece, nem domina aquilo, mas você sente que o negócio não sai direito, você sente que tem alguma coisa estranha naquela comunicação. Quando é mais na frente, depois você diz assim: ah, era mentira. Vocês concordam comigo, irmão? Por isso que a verdade, antes de ser comunicada, ela precisa ser vivida. Por isso que antes de construir, nós precisamos restaurar. Porque quando essa verdade ela se torna uma construção em mim, irmãos, ninguém nega. Se você passar em uma avenida e ver um prédio alto, a referência, eu vou te dar um exemplo. Se você sair daqui a orla todinha, indo para um mosqueiro, pode ter certeza que se você quiser que entre em uma rua, você vai dizer: vai ter um prédio do lado direito lá, é só entrar nele. Porque tudo que é alto, tudo que é referência, tudo aquilo que está construído, está bem posto, se torna geolocalização. Todo mundo vai dizer: eu quero ser que nem fulano. Quer seguir um exemplo? Segue o de fulano. Quer seguir alguém? Segue cicrano. Por quê? Não é porque a pessoa anda por aí falando, é porque ela é uma construção que está exposta. As pessoas olham e sabem que pode confiar. Vocês estão comigo? Você pode dizer amém de vez em quando? Em Neemias, no capítulo 2, o verso 5 ao 7, acontece algo bem interessante, que fala assim: e respondi ao rei. Eu não sei se eu deveria ler do início. Vamos ler daqui, que tem muita coisa para falar. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá,
onde meus pais estão enterrados. Diga comigo, enterrados. Só os crentes agora, enterrados. Para que eu possa reconstruí-la. Verso 6: então o rei, diga comigo, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei, estabeleci um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir, verso 7, acrescentei: se for do seu agrado, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Eu acho isso muito interessante, porque ele estava em um palácio, irmão, um palácio que funcionava, onde tem um rei e uma rainha estabelecidos, e não de qualquer forma. O texto deixa claro que a rainha está do lado do rei. Irmão, palácio que tem rei e rainha, que funciona, estão do lado, no mesmo trono. Não adianta você dizer que existe palácio porque tem um rei e uma rainha, mas estão distantes. Eu gosto da referência quando traz que ela estava do lado, porque foi esse o objetivo de Deus quando levantou uma mulher, para ser companheira, aquela que está do lado, a disjuntora, aquela que toma a decisão junto. E ela estava aqui do lado, e em meio a um desespero de Neemias, ao descobrir que a cidade dos seus pais, Judá, estava assolada, a palavra fala que ele se contristou. Ele ficou tão triste em seu coração, que ele poderia ter sido morto por causa dessa tristeza, simplesmente pelo fato dele ser copeiro do rei. O copeiro do rei, ele tinha não só uma honra em poder chegar diante do rei, mas ele era aquele que preservava, era o escudeiro, era o último obstáculo para que o rei pudesse ser preservado de um envenenamento. Antes do rei tomar qualquer bebida, quem tomava primeiro era o copeiro, porque o vinho poderia estar envenenado e o rei seria morto. Então, antes do rei tomar, o copeiro chegava diante dele, tomava um gole do vinho, o rei ficava aguardando, olhando para ele, para ver se ele não caía duro. Quando ele não morria, ele estava tudo certo, o rei ia lá e tomava o vinho. Olha quem é Neemias. E nesse dia ele chega diante do rei com um semblante triste. Irmão, aqui ele poderia ter sido morto na hora. Sabe por quê, irmão? Porque o rei, se ele tivesse receio, ele olharia para ele e disse assim: está envenenado? Por que você está com essa cara? Pode mandar matar se ele não falar a verdade. Você acha que uma pessoa que tem que chegar perto de mim, diante de mim, com um semblante em paz, ela chegar agoniada, eu vou confiar no que ela vai falar depois? Meu irmão, vai ficar meio difícil de acreditar. E o rei olhou para ele e disse: por que você está triste? Aí ele fala. É quando ele vai falar: como eu poderia ficar feliz sabendo que onde meus pais estão enterrados foi tudo destruído, a honra da família foi jogada ao fogo, não tem como celebrar. Irmão, eu já abro um parênteses aqui. Eu acho muito estranho, depois de ter aprendido a palavra, como tem pessoas perto da gente, ao nosso redor o tempo todinho, dizendo e mostrando que está feliz, quando na verdade deveriam estar tristes, porque deveriam olhar para trás e se contristar de ver o caminho que as suas famílias estão tomando. Por isso que a palavra fala: tira do rosto esse sorriso falso, chora e lamenta, porque você não tem motivo para celebrar. Hoje eu vejo tanta empolgação, irmão, em nome do evangelho, em nome de tanta coisa, quando na verdade a igreja deveria estar aos prantos, chorando. E eu dou graças a Deus por essa igreja, irmão, porque se tem uma verdade que nós tentamos comunicar, é chorar com os que choram, para poder celebrar com os que celebram. Se você não faz parte do choro, guarda o teu sorriso. Para poder celebrar, a gente teria que ter entendimento primeiro da importância de uma celebração. Nós queremos fazer parte e nos entristecemos quando não somos convidados a algumas celebrações, mas nós não participamos do choro.
E eu vejo aqui Neemias diante de uma oportunidade, e é como se ele dissesse: se meus pais estão sendo desonrados, o que é que tem eu morrer? Mas eu vou dar a minha cartada. E o rei diz: o que é que você quer? Ele: me dá favor, me dá espaço, libera a bênção para que eu vá restaurar a cidade, a honra onde meus pais estão enterrados. E lendo esse texto de novo, já li algumas vezes, quando eu vi enterrado, literalmente estavam enterrados. Os pais deles tinham morrido, estavam mortos, enterrados. Mas o que saltou ao meu coração é que nós precisamos levantar diante do rei, contristados em coração, e pedir favor para que nós possamos voltar e restaurar a honra dos nossos pais enterradas no passado. Voltar e reparar danos. Irmãos, teve um amigo meu, já tem um certo tempo, que ele não teve muita oportunidade de conhecer o pai. E quando ele começou a conhecer, começou a entender dessa palavra e começou a consertar algumas coisas, em um certo dia, em uma roda, surgiu uma pessoa falando algo. E quando ele percebeu que estava falando do pai dele, ele disse: senhor, parece com a história do meu pai. Ele disse: seu pai é fulano, sei que não é. Ele disse: até hoje tiram onda com ele, porque ele deixou uma dívida em aberto em tal canto e tornou história. Ele disse: pois eu vou mudar a história. Onde é isso? E ele voltou nesse lugar, irmão, e disse: eu estou disposto a honrar meu pai. Eu quero pagar o que é que ele deve. Porque a partir de hoje, vocês podem até falar do engano, mas a verdade vai vir à tona, e vão dizer que um dia levantou um filho e veio restaurar essa honra. Vocês estão comigo, irmãos? Mais nobre do que você querer celebrar é você ter a sua família para celebrar. Mais nobre do que você ter motivos de vitória é você ser caminho de vitória para outros. Irmãos, eu não sei quantos têm tido conquistas, mas a palavra fala que quando você livra a alma de alguém do inferno, irmão, rapaz, não tem preço. Quando eu escuto testemunhos de famílias restauradas, não tem preço. Meu coração se quebranta de um jeito de dizer: Senhor, só a tua misericórdia para usar a minha vida para ajudar uma pessoa. Só Ele pode fazer essas coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? A honra que é você ser um instrumento do Senhor, porque Ele poderia fazer qualquer coisa sem a minha participação, mas Ele decide atribuir honra para que eu possa ir em nome dEle fazer isso. Como eu posso empinar o nariz e dizer que é Ele que está fazendo, ou sou eu quem sou bom para fazer? Quando Ele criou o mundo, irmão, eu não estava nem no projeto de vir para a terra, e Ele já estava fazendo tudo. Quem sou eu para querer me subverter? Com certo dom, ou com certa habilidade, que só pode ter vindo dEle. Isso é carência. Carência que precisa ser restaurada. Nós precisamos encontrar essas infiltrações. Como homem, eu clamo ao Senhor, e tenho clamado e tenho visto, irmão. Irmãos, tem chegado de enxurrada aos meus ouvidos testemunhos de homens que disseram: pastor, eu fui no meu pai, eu confessei tudo, eu pedi ajuda, e ele falou para mim, depois ele botou a mão na minha cabeça e orou por mim e me liberou. Irmão, vocês têm noção do que é isso? Talvez para quem não conheça o fundamento ou o princípio, mas foi só uma reunião. Mas antes de Jesus pisar nessa terra, a palavra do Senhor fala em Malaquias que era necessário, para que a terra não fosse ferida em maldição, que houvesse restauração, conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não ferisse a terra com maldição. Mas sabe o que é que eu tenho escutado o crente falar? Estou ligando não, pastor, para a terra não, eu não sou da terra, eu sou do céu. Vai pensando que é assim. Vai pensando. As pessoas desconhecem até a propriedade física de um ser humano.
Quando se fala o nome humano, humus veio de terra, a nossa estrutura é terra. Deus está dizendo: eu vou ferir você de maldição, se você não obedecer. As pessoas estão achando que é o planeta. Irmão, o planeta só está em desestrutura porque o acúmulo de pessoas em pecado, sendo corrigidas, punidas, aumentou absurdamente. Vou parar aqui, eu estou pregando sozinho hoje mesmo. E Neemias, quando fala com o pai, ou com o rei, você vê que ele era um judeu que servia o imperador Artaxerxes. E a palavra fala que ele voltou ao exílio, porque na verdade essa destruição, quem lembra do que eu falei no domingo, um versículo que todo mundo se empolga quando escuta ele, mas não sabe o contexto? Quem lembra dessa parte? Qual é o versículo? Tem alguém que me ajuda? Irmãos, esse versículo todo mundo fala: pastor, creia que o que há de vir virá e não tardará. Irmão, não diga amém sem saber o que é que está falando. Que ainda que pareça ser bênção, não tem bênção nesse negócio não. O contexto desse versículo aí, estava só ventando para o anjo, eu lembrei dele ali agora. O contexto desse versículo era justamente isso aqui que estava acontecendo. Deus estava dizendo para o seu povo: se a partir de agora não adianta mais. Eu tentei chamar a atenção, mandei os profetas, mandei vocês corrigirem, mandei vocês acertarem, vocês não quiseram, viraram as costas para mim, foram buscar outros deuses, vocês estão embriagados pela idolatria, vocês estão apaixonados por outros deuses. Não tem problema, é isso que vocês querem? A partir de agora, o que há de vir virá e não tardará. Vocês vão para a Babilônia, vai para a correção, vai para o castigo. E eu digo logo, não fuja não, porque se fugir morre na fuga. Vai para o castigo. Era isso que estava acontecendo. E quando eles foram, o que ninguém imaginaria aconteceu. Jerusalém foi tocada a fogo. Jerusalém, Jerus, lugar, Salém, de paz, o lugar estabelecido por Deus para que a paz fosse estabelecida naquele ambiente, foi tocado o fogo pela desobediência. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o preço da desobediência. Por isso que tem situações que nós entramos em recorrência de desobediência. Deus diz: agora para, porque não adianta vir com conversa, vai sofrer o dano. Deus fica tentando livrar e diz assim: só acredito você passando. Sabe por quê? Porque você não acredita nem em você mesmo. Você fala que quer, faz de novo. Você fala que quer, você faz de novo. Você fala que quer, faz de novo. Vai para o castigo. Quando você entender e clamar por mim misericórdia, a gente conversa de novo. Você acha que é bom isso fazer para um pai fazer com o filho? Irmãos, eu ontem não, hoje, eu quase choro. Eu fui para o quarto para não chorar, porque meu filho, eu falei domingo também, está de castigo. Daniel está dormindo, você vai dizer para ele: fique ligado, viu? Senão o castigo come no centro. Ele está de castigo. Mas Davi está ligado, né? Fique ligado. E aí, ele pegou, não obedeceu o que eu falei, parei, sinalizei para ele. Aí ele veio com a desculpa de dizer: eu esqueci. Se você não esqueceu, você desobedeceu. Você teria esquecido se eu não tivesse te comunicado, mas eu te comuniquei e disse: faz agora. Obediência retardada é desobediência, irmão. Não dá para negociar com Deus esse negócio assim: vou obedecer agora aguenta o castigo, para depois a gente pensar em recomeçar. É a didática de Deus. E eu disse a ele: terça-feira você está liberado de novo. Quando é terça, irmão? Diga comigo: hoje. Irmão, ele chegou ontem à noite, numa ansiedade. Disse: papai, eu estou tão ansioso que eu não estou nem conseguindo dormir. Eu disse: o que foi? Ele disse: amanhã o senhor vai me liberar do castigo? Eu disse: não sei, amanhã é um novo dia, nem sei se chega amanhã. Mas é porque eu estou ansioso. Eu disse: vai orar, varão, descansa no Senhor. E fiz uma pergunta clássica: meu filho tem 12 anos, você fez o que foi acordado? Se fez, durma tranquilo.
Agora, se não fez, já começa a preparar seu coração e vai dormir. E eu fui dormir. E quando foi hoje, ele veio conversar comigo e eu não estava lembrado de todos os afazeres. E na hora que ele me perguntou, a mãe já atravessou de lá. Não! Eu disse, calma. Vamos lá, qual foi o acordo? Você fez isso? Não. Fez isso? Não, mas eu fiz assim. Você não faz o que você quer dentro de um acordo, você faz o que está estabelecido. Posso ouvir um amém? Irmão, se tem um acordo que Deus está estabelecendo, não vem com história de querer dizer, ah, mas eu fiz assim a metade. Metade é desobediência. Foi por isso que Saul foi punido, porque cumpria pela metade as coisas. E depois vinha com história de querer dizer para Deus, mas eu fiz e o povo me enganou, o povo me convenceu. Não, irmão. E quando ele olhou para mim, eu disse assim, você já sabe qual é a resposta? Ele disse, é não, né, pai? Eu disse, é não, por quê? Ele disse, porque eu desobedeci. Eu disse, não, você não cumpriu o que foi acordado. Você precisa ser responsável para poder ter lazer. Irmão, um homem que quer ter lazer e não tem responsabilidade, ele é um eterno menino. Eu sei que o negócio está apertando, irmão, mas eu vou já terminar. E aí ele de boa, ele saiu. Quando ele saiu, foi questão de segundos, irmão. Começou a briga com as irmãs. Ele não gostou muito, ele estava inflamado. Aí eu chamei ele de novo. Mais 8 dias ou 15. Mas por quê, papai? Eu disse, porque se tomar o castigo por mal, a conta dobra. Aprenda a amar a correção. Eu estou fazendo porque eu te amo. Irmão, saí de lá com o coração quase que vontade de chorar, porque o olho dele. Mas irmãos, é a única forma de eu salvá-lo dele mesmo. A única forma. E aí Neemias volta para o exílio, lugar da prisão, lugar onde os pais tinham sido enterrados. Ele está voltando com favor para reconstruir. Tem homem aqui nessa noite? Irmãos, é muito interessante, porque quando nós pegamos a etimologia das palavras e vemos exílio, prisão, Babilônia, confusão, Neemias está voltando para o lugar onde a família foi aprisionada pela confusão por muito tempo, por isso foi queimada. Ele está voltando para restaurar. Esse é o papel de um homem que entende o propósito de Deus para a sua vida. A não ser que sua família começou dos anjos, você não teve problema nenhum até agora e está tudo certo. Mas irmãos, nós precisamos ser no mínimo sinceros de que nós precisamos tirar um pouquinho o sorriso do rosto, chorar um pouquinho mais e dizer, Senhor, não vou sossegar até o Senhor me dar favor e graça. Eu quero ajustar, eu quero fazer as coisas certas. Não me deixa enganar ou me engodar pelos meus anseios. Não me deixa ensoberbecer pelas minhas conquistas, pelos meus méritos. Este homem não precisava voltar, porque ele estava do lado do rei, dentro de um palácio, protegido, em posição de honra. Ele disse, eu abro mão disso tudo, para ir para o monturo, que é a história da minha família. Mas um homem que sabe quem é, e sabe o que está indo fazer, ele deixa o prazo marcado diante de Deus, dizendo, Senhor, eu vou e vou voltar com essa vitória. Não é que nem aquelas situações que se levantam dizendo, estou crendo, pastor, estou orando, passou 10 anos, mas eu continuo crendo e orando. Não, irmão, vai fundo, porque Deus vai dar a resposta. Vai fundo. Tem alguém disposto nessa noite a isso? E eu vou finalizar, o louvor pode subir. Isaías, no capítulo 61, verso 4. Vou ler na Almeida, revista atualizada. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É isso que Deus espera, irmão. Minha mãe
Dá um sinal aí, mãe. Minha mãe conheceu o evangelho logo menina, mas não teve oportunidade, apoio e entendimento para poder seguir. Tomou outros caminhos. Nós fomos gerados fora da aliança do evangelho, melhor, dentro do contexto de igreja. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor me alcançou. Só Ele para fazer isso. E eu tive a honra de trazer minha mãe para o evangelho. Não faria sentido para mim, irmão, eu estar aqui e não ter a bênção do meu pai e de minha mãe sobre a minha vida, entendendo fundamentos, porque eu seria um eterno menino preso a uma história familiar e nunca me tornaria um adulto capaz de emancipar pessoas, porque você só emancipa pessoas se você for adulto maduro. Você precisa amadurecer para emancipar. E eu fiz esse caminho de conserto com os meus pais. E pela misericórdia do Senhor, temos 3 gerações hoje na presença do Senhor. Eu casei com uma mulher que tinha 4 gerações na presença do Senhor. Parece que eu posso chegar diante do Senhor e dizer: Pai, obrigado. E digo para você, a obra ainda não acabou. Porque tem irmãos meus que precisam render-se. Mas você sabe quando você tem a certeza no seu coração de você ter comunicado a Ele verdades? Você sabe quando você tem certeza que você está numa posição onde eles estão olhando para você? Porque uma coisa eu quero te dizer, irmão, descanse no seu coração, o convencimento não é sua parte. Quem convence é o Espírito Santo, mas seja de verdade, porque a partir da verdade, Deus pode libertar pessoas. Se não aconteceu hoje, eu acordo amanhã, respiro e digo: Pai, obrigado, pode ser hoje o milagre. Virou o dia, não aconteceu, Pai, é hoje. Eu estou pronto para recebê-los em honra. Mas você precisa estar pronto. Você precisa ter em seu coração a certeza de que está pronto. E a maior dificuldade que você vai sentir é porque Neemias teve uma inquietação muito grande para construir essa obra. Neemias, diante de um projeto tão lindo e maravilhoso, que deveria ter apoio de todo mundo, ele teve resistência. Você sabe disso? Quem sabe disso? Ele teve resistência. Quem sabe me dizer de quem foi? Não vem me dizer que foi de Satanás, irmão. Sambalat, Tobias e os Gessens arábicos. Ele teve resistência. E essas pessoas tinham 3 chaves na mão que tentavam afrontar Neemias: zombaria, desprezo e calúnia. Toda vez que você decidir restaurar a sua casa, a sua família, a sua história, vão desprezar você, vão zombar de você, vão levantar mentiras. Mas quem sabe porque começou a construir, já está ouvindo a voz do Senhor dizendo: parabéns, filho, você conseguiu. Irmão, quando você começar uma obra, comece sabendo porque. Não espere no meio da obra ter validação de pessoas. Tenha a validação antes de começar, e essa validação vem de Deus. Tobias, Sambalat e Gessem, os arábicos. Esses são os maiores empecilhos que nós vamos enfrentar nas nossas construções. Quem sabe me dizer quem era esse povo? Eu já ministrei sobre isso aqui, viu, gente? Eu vou ler para vocês entenderem melhor. Sambalat era da cidade de Horonaim, em Moabe. Era descendente de Moabe, os moabitas. Quem é a raiz de Moabe? Moabe é da geração, da descendência de Ló. Filho de quem? Do incesto de Ló com as suas filhas. Tobias era amonita, descendente de Benjamim, também gerado por Ló, filho da sua filha
mais nova. E esses Gesem, esses arábicos, quem era? Todo o resto do povo misturado, que nem era uma coisa nem outra. Estava no deserto, nômades, acompanhando tudo que é lugar, um pouquinho de cada coisa. Mas eu quero me ater a Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Quem é Abraão? O pai da fé, em quem foi estabelecida a bênção para todas as famílias. O nosso maior problema dentro das famílias hoje é a mistura de tudo perto da gente. Às vezes é uma casa que tem irmão que é pai de um, irmão de outro, irmão de outro. Às vezes é a mãe que é pai, avó, avô, é tudo. Pior, às vezes nós não conhecemos a nossa história. É você ver partir o coração, você chegar para uma pessoa com cabelo branco e você dizer: quem é seu pai? O senhor nunca soube. Mas você não tem noção do que isso dói o coração de quem entende de família. E quando eu falo entende, irmão, eu não sou perito em família, entendo do padrão familiar. Como é difícil você ser uma criança que não tem um pai presente, não tem uma mãe presente. E todo o potencial de Deus estabelecido no coração de uma pessoa como essa vai explodir, porque ele tem potencial, mas todo o poder que não está sendo direcionado por Deus, ele se torna uma catástrofe também. Ele vai usar o poder para poder se sentir alguém e amado. Então hoje, irmãos, na igreja, no contexto de igreja, a nossa dificuldade é essa também. São os nossos meio-irmãos. Por que eu digo meio? Não se converteram por completo ainda, irmão. Aí tem um pouquinho de cada coisa. Aí por isso que às vezes as pessoas chegam e dizem assim: mas pastor, dentro da própria igreja tem perseguição. Por causa disso. Agora a questão é que nós ficamos com raiva quando deveríamos ficar tristes e chorar: Senhor, me ajuda a ser um instrumento. Porque se essa pessoa está vindo para cima de mim, ela encontrou em mim algo que se conecta com ela. Me dá a chave do coração dela para eu ajudá-la. E não o contrário. As pessoas dizem: mas todo mundo me persegue. Eu disse: porque você tem algo para dar. Deixa Deus te usar. Se quebranta, se humilha. E eu finalizo dizendo para você, irmãos: se tem um tempo que homem precisa ser homem, é agora. É agora. Porque tem muito filho que precisa de pai por aí. E mais do que isso, a referência de pai está indo por água abaixo. Porque quando um homem não quer ser pai, dá o direito a Satanás fazer o que quer. E é porque muitos homens estão decidindo, acho que desligou aí. Muitos homens estão decidindo tardar a se tornar família. E quando você vai buscar saber por que é: ah, porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Primeiro eu quero desfrutar disso, eu quero desfrutar daquilo. Irmão, nada contra sonhos e projetos, nada contra. Mas sonda o teu coração quais são os motivos desses sonhos primeiro. Porque o normal é que um adolescente criado nos caminhos do Senhor, em sua tenra adolescência, ele deseja ser uma família. Eu escuto Diago, tem mais de 3 anos, ele tinha 9 para 10. Susan começou a ter taquicardia desde cedo. Ela chega: mamãe, eu vou casar com 18 anos, vou para os Estados Unidos, eu vou fazer seminário, eu vou ter 2 filhos. E Susan olhou para a cara dele. Você tem escutado os jovens falar isso hoje em dia? Sim ou não, gente? Me ajude. Não! Mas para que loucura ele ia querer constituir família, se família só dá problema na cabeça dele?
Porque nós, como exemplo de família, não estamos expressando bem o que deveria ser. Nós precisamos corrigir. Nós precisamos voltar a mostrar que vale a pena sim. E não tem projeto melhor na terra do que ser família. Vou finalizar que vocês estão tristes. Só eu que estou empolgado hoje. Irmãos, é tempo de chorar e se arrepender. Porque dói quando a gente chora por coisas que a gente diz: meu Deus, como é difícil passar por isso. Eu louvo a Deus pelas lágrimas que são recebidas pelo Senhor. Eu louvo a Deus pela misericórdia do Senhor, porque Ele viu, Ele conhece a nossa história e Ele sabe do nosso coração. Eu louvo a Deus. Mas você precisa levantar, apesar dos pesares, e fazer que nem Neemias. Rapaz, parece improvável, porque a única coisa que aquele homem pediu foi favor e cartas. Sabe para quê? Porque ele queria madeira, ele queria as coisas, mas ele nem sabia o que ele ia encontrar lá, irmão. Ele nem sabia. E quando ele chegou lá, a Bíblia fala que estavam as portas queimadas. E talvez ele passou por alguns lugares, disse: meu pai costumava ficar aqui, a gente via as crianças brincando, estava tudo destruído. Aquela família que antigamente tinha aquela reunião onde todo mundo estava ali saudável, hoje em dia está todo mundo um para um lado, outro para o outro, porque afinal de contas o que importa são os meus sonhos. Filhos que querem crescer e amadurecer para ir cada vez mais longe dos pais, porque não aguentam mais. Não, irmão. Tem homem aqui? Levanta a mão. Diga: vai começar a partir de mim. E se você tiver coragem, eu queria fazer um ato profético. Só os homens que têm coragem. Eu queria que você viesse aqui na frente. Nós vamos orar juntos, porque eu sei que o que esse céu está precisando ouvir é voz de homem que tem coragem para dizer: eu estou todo errado, tem um monte de coisa que eu não sei ajustar não, mas eu dependo do Senhor, meu Deus. Eu não quero passar mais pelas mesmas coisas, e a partir de mim ninguém mais vai sofrer, porque eu vou aprender e vou ensinar pessoas. Não tem ninguém melhor do que ninguém, nós dependemos do Senhor. Eu sei que se eu fosse dar oportunidade para vocês que estão aqui agora, talvez tenham pessoas que tenham a história mais difícil do que a minha. Mas às vezes a gente pega a nossa história, os nossos lamentos, e fica fazendo de troféu para que todo mundo nos ame. Não, isso é o ponto de partida para dizer: a partir de hoje eu vou mudar, e todos os que eu encontrar com esse estado, eu vou transformar a vida dessas pessoas. E se vocês têm recebido alguma coisa da minha vida, foi porque eu decidi não ficar prostrado, quando eu fui bombardeado, quando eu descobri quem eu era de verdade. Quando a minha máscara caiu e eu olhei, eu disse: o que é que eu faço com isso? E eu decidi não ficar prostrado. E a partir desse momento, quando eu decidi realmente fazer uma restauração na minha vida e na minha casa, aí, irmão, eu conheci quem era Sanbalat e Tobias, mas eles já não me importavam mais, porque na verdade o que eles precisavam era de misericórdia, porque eu estava focado em algo maior, que era construir a minha casa. Eu precisava restaurar a minha casa. Eu precisava olhar nos olhos das minhas filhas e dizer: vocês vão me ter. Eu vou ter a honra, se Jesus não voltar, de botar a mão na sua cabeça e dizer: eu te libero para um casamento debaixo da bênção. De ter coragem de olhar para o meu filho e dizer: me segue. Se eu for exemplo daquilo que eu estou pregando, me siga. Não é ter a coragem de ser homem e chegar em casa e dizer: porque eu mando aqui, você tem que fazer o que eu quero. Eu tive coragem de fazer o contrário esses dias com meu filho. Se a partir do momento que eu estiver pregando e não estiver vivendo, bota o dedo na minha cara e me diz, porque eu não quero ser um mau exemplo para você. E eu chamo vocês, irmãos, com o coração pesado, mas feliz de vocês terem coragem. Lucas, você não tem noção de como eu chorei por você, de como essa igreja chorou por você. Sabe por quê? Porque você sempre foi importante. Você não passou a ser agora, sempre foi.
sempre, apesar dos pesares. E eu louvo a Deus porque você entendeu isso. Eu consigo ver nos seus olhos que você entendeu. Você não tem noção de como Deus estava esperando esse momento. Aleluia. Eu não sei se você tem noção de quantas pessoas estão nesse lugar hoje por causa de você. O poder que vai fluir da sua vida, você vai arrebanhar pessoas para a igreja. Não estão aqui porque tem pena, não. Estão aqui porque você é precioso. Como vocês que vieram mais uma vez para esse convite hoje à noite. Irmãos, homem foi feito para chorar. Deus não disse que era mulher, Ele disse que era homem. O homem se dobra e chora. Se dobra e chora. Porque tem muitos adolescentes, primos, amigos se perdendo porque não tem um homem que chore. Não tem um homem que tenha coragem, se desnuda para mostrar as mazelas e como é ruim errar. Um monte de homem errando e calando a boca e de nariz empinado. Não é disso que precisamos nesses dias. Pai, eu te dou graças porque eu vejo homens diante de mim. Antes de serem, Pai, quem estão sendo aqui, o Senhor os conhece por dentro e sabe quem são. Eu te dou graças pelos pastores, evangelistas e profetas que estão diante de mim, meu Deus. Que eles entendam, Pai, que não é difícil te servir, desde que eles sejam de verdade. Que eles entendam que eles não foram chamados para caminhar só. Por isso que o Senhor disse que era um corpo. E eu te dou graças, Pai, porque eu posso contar com esses homens. E essa igreja pode contar com esses homens. Aracaju pode contar com esses homens. E eu queria que você me ajudasse com a mão direita, assim, você levantasse a sua mão. Se for verdade, eu vou dizer antes. Se for verdade, você fala. Senhor, você vai falar assim: Senhor, apesar de todos os erros, todas as falhas que eu cometi, eu entendi hoje. A partir disso, eu decido mudar a minha história. Eu não quero ser um empecilho para mais ninguém. Eu quero ser conhecido como alguém que serve aos outros, que ajuda os outros. Eu quero ser um ombro que as pessoas podem me procurar para chorar. Eu quero ser a mão estendida, mas eu também quero ser a boca que corrige em amor. Eu quero ser corajoso, Pai, para falar a verdade mesmo que doa. Mas eu quero ser tão verdadeiro a ponto de esperar, por saber que o Senhor vai transformar ele, e eu vou celebrar com ele. E eu te dou graças, Pai, porque são teus. Nos ensina, Pai. Nos ensina que haja um mover de perdão, Pai, sobre meus irmãos. Que eles saiam daqui com o coração pegando fogo para pedir perdão. Que todo vício seja transformado em paixão por Ti. Em nome de Jesus, todo vício sendo transformado por paixão por Ti não terá lugar. E aonde a Tua palavra fala, Pai, que abundou o pecado, que superabunde a graça do Senhor nesse momento. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Eu sei que tem gente salva no meio aqui, mas eu queria que todos confessassem comigo. Pai, nessa noite, como filho, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu preciso de um Pai. E eu abro espaço em meu coração para aprender a seguir o Teu coração. Eu recebo o sacrifício de Cristo. Eu tomo posse da minha salvação. E eu libero os meus dias para Te servir. Eu me coloco como exemplo. A partir de hoje,
eu vou aprender a pedir perdão. Eu vou aprender a consertar. Eu não serei mais conhecido como um destruidor, como alguém que não constrói nada. Eu serei visto como um farol que brilha à noite, e o Senhor mandará os perdidos até a mim, Senhor. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Você diz amém? Graças a Deus. Pode dar um abraço ao seu irmão e voltar para casa. Sabe por quê, irmão? Porque verdadeiramente muitos hoje voltarão para casa depois de muitos anos. Não só o corpo. Aleluia. Aleluia.